Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? O tema da nossa aula de hoje será Brasil Colônia. Vamos identificar as principais instituições e as principais atividades econômicas do período colonial. Preste atenção nesta gravura. A gravura retrata aspectos da vida cotidiana durante o período colonial. Período colonial que está subdividido em pré-colonial e colonial. Pré-colonial, 1500, 1530, caracterizado pela atividade da extração do pau-brasil e o regime de feitorias. Observe este mapa. O mapa assinala em pontos amarelos as principais feitorias portuguesas aqui no Brasil para a extração do pau-brasil. Essa atividade econômica era exercida pelos índios. Portanto, os índios iam até a mata, retiravam a madeira pau-brasil, que tinha uma importância para a Europa. Retirava-se desta madeira uma substância, uma tinta corante, que seria utilizado para tingir tecidos. E feitoria é um entreposto comercial. Algumas vezes, ao longo do ano, embarcações portuguesas chegavam no litoral, retiravam a madeira e colocavam no interior da feitoria bugigangas, presentes para os índios. Isso se chama escampo. A partir de 1530, com a chamada expedição de Martim Afonso de Souza, inicia-se o período colonial. E esse período colonial é caracterizado pela instituição das capitanias hereditárias. É a divisão do Brasil em 14 longos lotes de terra entregues aos donatários, capitães donatários. Para você visualizar o que estamos falando, preste atenção neste mapa. Aí estão as 14 capitanias hereditárias, faixas territoriais, que seriam administradas pelos capitães donatários. O regime das donatárias foi regido por dois documentos. Carta de doação, documento onde o rei transfere ao donatário a posse da capitania, e a carta de foral, que é um documento onde se estabelece os direitos e os deveres dos donatários na capitania. De maneira geral, o regime de capitanias hereditárias tendeu ao fracasso, excetuando duas: Pernambuco ao norte, São Vicente ao sul. As duas prosperaram em virtude do cultivo e o desenvolvimento da cana-de-açúcar. As demais tenderam ao fracasso. Falta de recursos dos donatários, ataque de índios. Para que o sistema de colonização e povoamento da terra não fosse atrapalhado, o Estado português vai criar o governo geral. O governo geral é uma centralização político-administrativa que Portugal realiza na colônia. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que vai fundar a primeira cidade, a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Foi durante o governo de Tomé de Souza que os jesuítas iniciaram a catequização dos índios, com a instalação do principado no Brasil, também na cidade de Salvador. Duarte da Costa, nosso segundo governador-geral, o seu governo teve uma série de complicações: atrito dos colonos com os índios e a invasão francesa no Rio de Janeiro. O terceiro governador-geral, Mendes Sá. Com Mendes Sá, houve a expulsão dos franceses e a fundação daquela que será a segunda cidade e também segunda capital do Brasil, a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Para reforçar o que estamos falando, preste atenção neste quadro. Administração colonial, as capitanias hereditárias, o governo geral e as câmaras municipais. As câmaras municipais refletem o chamado poder local. É onde os grandes proprietários de terra decidiam, tomavam as principais decisões políticas: aumento de salário, cunhagem de moeda, aumento ou não dos impostos. Eram representados pelos chamados homens bons. É dizer, para ser vereador, que era em número de 3, tem que ser grande proprietário de terra e escravocrata. Para ser juiz, também tem que ser um grande proprietário de terra e escravocrata.
Isso era chamado de homens bons. Ao longo do período colonial, nós vamos ter uma série de conflitos entre a Câmara Municipal, que lutava pelos interesses locais do colono, e as instituições metropolitanas, o governo geral, o Conselho Camarino, que representava as decisões do Estado metropolitano. Sobre a atividade econômica, o primeiro grande produto vai ser a cana-de-açúcar, o mundo do açúcar, desenvolvido a partir da plantation, o latifúndio, monocultor, escravocrata. Nesse mundo do açúcar, vamos destacar o enorme papel dos holandeses, responsáveis pelo financiamento para a montagem do engenho colonial, também responsáveis pelo transporte do açúcar para a Europa, refino desse açúcar e depois a distribuição do açúcar refinado por toda a Europa. Preste atenção nesta gravura. Aí está um engenho colonial. Podemos identificar a senzala, onde ficavam os escravos, a Carante, não só residência, mas também um quartel-general, um centro administrativo de toda a vida colonial. Ali a capela, e aqui o engenho colonial, o principal local do mundo do açúcar. É por isso que falamos agromanufatura do açúcar. Quer dizer, primeiro, a agricultura, o cultivo da cana-do-açúcar. Manufatura, que é transformar a cana-de-açúcar em açúcar no engenho colonial. Na casa de purgar, na fornalha, a transformação da cana-de-açúcar